Jerusalém. Um nome que ressoa através dos séculos, símbolo de fé, guerra e história. Mas antes de ser o coração de Israel, antes de Davi conquistar suas muralhas e Salomão construir seu templo, esta cidade era conhecida por outro nome, Jebus. E seus habitantes? Um povo quase apagado pela história, os Jebuseus. Quem eram eles? Como uma civilização poderosa e esquecida moldou os alicerces de uma das cidades mais icônicas do mundo. Prepare-se para uma jornada no tempo. Jerusalém era chamada de Jebus sob o domínio dos Jebuseus, e sua localização estratégica em uma região montanhosa a tornava uma fortaleza natural. A cidade possuía muros imponentes e vales que dificultavam qualquer invasão. Registros antigos, como as cartas de Amarna, mencionam a cidade como uma das mais influentes no comércio e na política da época. A história dos Jebuseus se entrelaça com a ascensão de Israel, culminando na queda do povo e na conquista da cidade por Davi. Mas quem eram, de fato, os Jebuseus? E o que restou de sua civilização? É exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Os Jebuseus são mencionados pela primeira vez na Bíblia como parte dos 7 povos que habitavam Canaã, ao lado dos hetitas, amorreus, girgazeus, heveus, cananeus e perizeus. A primeira referência a eles está em Gênesis capítulo 10, versículo 16. Eles são descritos como descendentes de Cam, filho de Noé, através de Canaã. Embora sejam classificados como cananeus, há indícios de uma mistura étnica e cultural mais complexa. Textos como o de Ezequiel 16:3 sugerem que os habitantes de Jerusalém tinham origens diversas, possuindo raízes amorreias e etéias. Assim, os Jebuseus, embora descendentes de Cam, mostravam uma cultura mais próxima dos povos semitas, compartilhando uma língua e práticas culturais similares às de outros povos da região. Do ponto de vista arqueológico, muitos estudiosos vinculam os Jebuseus aos amorreus, um povo semita que desempenhou um papel central na formação das cidades-estado de Canaã. Um exemplo disso é o nome do rei Adonisedeque, que aparece em Josué 10, como governante de Jerusalém, que era tipicamente amorreu. Assim como outros grupos, os Jebuseus tinham características culturais que os diferenciavam dos outros cananeus. Arqueologicamente, a cidade de Jerusalém, sob domínio jebuseu, era uma fortaleza difícil de ser tomada, graças às suas defesas naturais e ao sistema de água que sustentava a cidade. A Bíblia descreve a cidade como localizada em uma região montanhosa e protegida pelos vales de Cédron e Rinom. A fonte de Geion, que fornecia água para os jebuseus, era essencial para a sobrevivência da cidade, especialmente durante cercos. Jerusalém aparece pela primeira vez nas cartas de Amarna, que datam do século XIV a.C. Nesse período, o rei de Jerusalém, provavelmente um jebuseu, envia cartas ao faraó do Egito, relatando ameaças de invasões de tribos nômades. Esses povos eram frequentemente associados aos primeiros hebreus, o que gera algumas discussões sobre a verdadeira identidade desses grupos. O fato é que os jebuseus, assim como outros povos cananeus, estavam em constante contato e conflito com os israelitas. A Bíblia relata que, durante as campanhas de conquista de Josué, os jebuseus tentaram resistir à invasão israelita, se unindo a outras cidades-estado cananeias. Adonisedeque, o rei de Jerusalém, liderou uma coalizão contra os israelitas, mas foi derrotado. No entanto, a cidade de Jerusalém não foi conquistada de imediato. Ela continuou a ser uma fortaleza dos jebuseus até o reinado de Davi, que após se tornar rei de Israel, lançou um ataque contra a cidade. A Bíblia descreve a resistência dos jebuseus à conquista de Jerusalém. Durante o cerco, os jebuseus zombaram da força militar de Davi, acreditando que sua cidade era intransponível. Eles até se orgulhavam de suas defesas, dizendo que nem cegos nem coxos poderiam ser vencidos pelos israelitas. Mas Davi, sabendo da importância estratégica de Jerusalém, planejou uma abordagem inesperada.
Usando um túnel de água, possivelmente ligado à fonte de Geion, Davi e seus homens conseguiram invadir a cidade por um ponto vulnerável. Esse túnel, identificado por arqueólogos como parte do sistema de abastecimento de água, permitiu que os israelitas invadissem a cidade de surpresa. Alguns estudiosos, no entanto, sugerem que Davi poderia também ter escalado as muralhas com o uso de ganchos. O fato é que, após a invasão bem-sucedida, Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. Após conquistar a cidade, Davi transformou Jerusalém em um centro político e religioso, consolidando o reino de Israel. Ele iniciou uma série de reformas e fortificações, tornando a cidade ainda mais importante na história de Israel. No entanto, os jebuseus não foram completamente expulsos. Muitos deles continuaram a viver na cidade, e Davi estabeleceu uma política de convivência com os antigos habitantes. Sob o reinado de Salomão, os jebuseus remanescentes foram incorporados ao trabalho forçado para os grandes projetos de construção, incluindo o Templo de Jerusalém. No entanto, a assimilação dos jebuseus na sociedade israelita foi gradual e pacífica. Com o tempo, eles desapareceram como um grupo étnico distinto. Embora os jebuseus tenham desaparecido da história como uma entidade separada, sua presença em Jerusalém deixou um legado. As escavações arqueológicas indicam que, mesmo após a conquista, muitos dos monumentos e estruturas da cidade jebusa foram mantidos ou adaptados pelos israelitas. O túnel de Geion, por exemplo, é uma das provas mais evidentes de sua civilização. Apesar da assimilação dos jebuseus, o impacto de sua presença em Jerusalém permanece evidente, principalmente na infraestrutura da cidade. Jerusalém, que antes era uma fortaleza jebusa, se tornou o centro do reino de Israel e, até hoje, é um dos lugares mais emblemáticos da história. E você, já conhecia a história dos jebuseus? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo interessante. Até o próximo vídeo.